Primeiro jogo na Argentina, em La Fortaleza, entre Lanús e Flamengo. E Filipe Luís lamenta os desfalques da equipe rubro-negra. Noite de decisão. De um lado, o Flamengo, campeão da Libertadores. Do outro, o Lanús, vencedor da Copa Sul-Americana. Frente a frente, os dois melhores clubes do continente iniciam a disputa pela Recopa. Cada partida é importante, obviamente, mas jogar uma final é um gostinho especial. E a gente vai se preparar muito bem, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar contra eles lá. O time a gente sempre coloca uma intensidade, uma dificuldade maior. Nesse sentido, eles vão competir, a gente vai trabalhar para competir igual eles e poder ter vantagem aí na nossa qualidade técnica. Mesmo com a vasta galeria de títulos do Flamengo, a Recopa aparece apenas uma vez. O título conquistado em 2020 ainda é o único do clube nessa competição. E é justamente por isso que a decisão de hoje ganha um peso maior. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história, e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Queremos continuar conquistando, e a Recopa é um título muito difícil. 130 anos de história, o clube só tem uma Recopa, né? Então, como você falou, só tem 2 jogadores que ganharam ela com o Flamengo, jogando pelo Flamengo, e continuam aqui. Então, sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Uma conquista neste momento também pode dar mais confiança e tranquilidade para Filipe Luís, depois de um início de temporada abaixo do esperado, com a derrota na Supercopa e riscos no campeonato. Pessoal, e tem novidade no time do Flamengo, hein? Tem novidade, tem mudanças na escalação para enfrentar o time do Lanús. Tem também os antes cravando aí algo muito específico a respeito do Flamengo. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a marca de 6.500 inscritos. Vamos aqui para o nosso vídeo. Campeonato Carioca. O cenário, inclusive, começou a mudar. O Flamengo reagiu, embalou 3 vitórias consecutivas e garantiu a classificação para a semifinal do estadual, eliminando o Botafogo. No clássico, Filipe Luís preservou alguns titulares, já pensando justamente em ter força máxima na decisão de hoje. Ainda assim, o treinador terá problemas para escalar a equipe. Plata está suspenso, enquanto Saúl segue em recuperação de uma cirurgia. No departamento médico ainda estão o volante Jorginho, que segue a recuperação de uma lesão muscular, e o atacante Wallace Ian, com dores musculares. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal ou Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. A decisão será em 2 capítulos. O primeiro começa hoje e o desfecho está marcado para a próxima quinta-feira no Maracanã. Quem lembra da Sul-Americana, o Galo era favorito, aí o jogo foi sendo amarrado e o Lanús levou para os pênaltis e venceu a competição. Já o Flamengo vem pressionado porque não ganhou a Supercopa do Corinthians, a primeira tentativa de título, e agora tem mais uma chance de um título rápido em 2 jogos. Então o Filipe Luís sabe que não pode desperdiçar esta oportunidade e que é a chance do Flamengo também já deixar o torcedor mais feliz, Edu. E a Recopa, ela já foi conquistada uma vez pelo Flamengo, já perdeu outra, agora é a chance. É a chance e o Flamengo é favorito, Renata. Não tem porquê, é melhor treinado, tem melhores jogadores também. A gente viu a equipe do Lanús o ano passado jogando a final contra o Atlético Mineiro. É a equipe que briga bastante, que luta muito, mas a qualidade técnica, o refino com a bola, ainda eles têm dificuldade, né? E falando do ano passado para esse ano, eles mantiveram a mesma equipe, o mesmo elenco. Então eu acredito que o futebol vai se manter. E o Flamengo jogando, que a gente sabe, apesar desse ano o Flamengo não estar jogando tão bem assim, ainda não se encontrou, mas pelas peças que tem, pelo treinador que tem, o Flamengo é favorito. E o Filipe Luís, Cicinho, ele pode girar esse elenco, pode trabalhar bem essa escalação inicial, pode usar o Paquetá como volante, como meia, não é conta com o Arrascaeta, que tem que melhorar ainda mais a condição física e vai chegar nesse ideal. E para o Flamengo seria muito bom contar com esse título da Recopa.
Sem sombra de dúvida, e o Flamengo vai em busca disso, né? Até acho interessante o Felipe Luiz lamentar algumas ausências. Na verdade, numa situação e num time como o do Flamengo, às vezes você tem que até agradecer, né? O cara tá de fora que te complica menos. Então o Flamengo é muita qualidade, o Flamengo é muito favorito e acredito que vai ganhar esse título sim, porque o torcedor está cobrando porque o Flamengo pode dar mais. Então quando você cobra, é porque a equipe está devendo. E a equipe, quando é grande, quando os caras são bons e sabem que está devendo, eles vão jogar tudo. Pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar esse título. Hoje tem Flamengo na Argentina, hein? E olha só o retrospecto do rubro-negro jogando por lá. Não é tão positivo, o aproveitamento é só de 35%. Em 37 jogos são apenas 8 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. A nossa equipe está por lá, claro, para a grande transmissão de hoje e já conversou com as estrelas do jogo. Cada jogo e cada adversário ele propõe formas diferentes, tanto de atacar como de defender, e com isso nós temos que nos adaptarmos. E com isso tentar montar um time muito equilibrado, principalmente na parte física, porque o futebol argentino, vocês já sabem, eles cobrem muito até erros, né, defensivos com o sacrifício defensivo que eles têm, então é muito difícil superar essa defesa deles, e depois para atacar são muito competitivos, então nós temos que estar preparado para todo tipo de jogo. O mais importante é que o nosso time tenha todos os recursos para sair dessas dificuldades que o Lanús vai colocar durante o jogo e que a gente possa fazer um grande resultado. Um respeito muito grande por Lanús, mas pensar em nosso grupo, nossos jogadores, em estar 100% amanhã pensando nesse jogo e viver essa final como vai ser de importante. É uma nova final, um novo jogo, um adversário novo que vai gerar outro tipo de dificuldades. Então é isso, nós temos que entender o mais rapidamente possível o jogo, o momento de confiança também nosso é outro agora nesse período, então esperamos que a gente possa estar no nosso melhor momento para poder vencer. Estamos nos preparando da melhor forma possível para amanhã afrontar essa final de uma forma muito positiva e tentando conquistar mais uma taça que vai ser importante tanto para o torcedor como para nós, para o que resta da temporada. Sempre quero ganhar o próximo jogo, e isso foi a minha rotina nos últimos 20 e poucos anos, fazendo o melhor possível e deixando tudo preparado, já seja corpo, mente, para poder sempre vencer o próximo jogo, que no caso é uma final da Recopa e da... E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo está faltando mais títulos da Recopa? Um clube com mais de 130 anos, apenas uma Recopa? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A possibilidade de fazer história, com certeza é um objetivo. Sabemos que são desafios muito grandes que teremos durante todo o ano. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão também, que vai ser muito competitivo. Mas basicamente é isso, temos que pensar passo a passo e nosso momento agora é de voltar a nosso ritmo de novo. Então o recado para a nação é o seguinte, só existem duas maneiras, Donk, de assistir ao jogo. Ou pega um voo agora, são 11h24. Meio complicado. Ou pega um voo agora e vai pra lá, e o Rafa pode até atualizar pra gente se tá funcionando ou não o aeroporto. Tem isso também. Ou vai assistir aqui na ESPN. Acho que é melhor essa. Porque é exclusivo aqui. Esse é o melhor caminho. Não aqui. É? E aí, nem Rafa, não tem outra maneira. A primeira opção, esquece, viu, Bruno? Bom dia pra você mais uma vez, bom dia pro Donk, pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, porque alguns serviços não estão funcionando nesta quinta-feira. Um deles são os voos internacionais, principalmente os que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui para Buenos Aires. Não chega a ser uma greve geral plena, e eu explico por quê. São 24 horas de paralisação, que foi essa paralisação estabelecida pela Confederação Geral do Trabalho em resposta à aprovação do Senado da reforma trabalhista do governo Javier Milei, e que hoje vai ser apreciada esta reforma na Câmara dos Deputados. Só que alguns serviços privados funcionam normalmente. Os restaurantes, por exemplo, estão funcionando normalmente, vários estabelecimentos comerciais no centro de Buenos Aires também não fecharam suas portas, os ônibus, alguns estão funcionando, a cidade está mais vazia, mas até o momento não há registro de grande complicação do ponto de vista do controle da ação popular nesta quinta-feira nublada aqui em Buenos Aires, capital argentina, que vive esse momento complicado. Os jogos, do Campeonato Argentino eram 3 partidas previstas para hoje, esses foram adiados, mas o Lanús e Flamengo está confirmadíssimo, 9h30 da noite. Ontem a Conmebol cacifou essa informação, e a transmissão exclusiva com
Rogério Voga e toda a sua turma aqui na ESPN e também no Disney+. Nós estamos em frente ao hotel que serve de concentração para a delegação do Flamengo, onde o Rubro Negro está desde a última terça-feira à noite. O Fã Esporte consegue ver aqui, ó, à minha direita, 2 ônibus que são os que vão transportar jogadores, comissão técnica, staff até o estádio. Há pouco o Flamengo divulgou a programação do dia, o almoço meio-dia, o lanche reforçado às 18 horas, a saída aqui do hotel às 19 e o trajeto até o estádio do Lanús dura aproximadamente 55 minutos. Lá Fortaleza, que não deve estar lotada, porque a Conmebol e o Lanús não confirmaram o esgotamento da venda dos ingressos, Bruno. Mas é importante o Rafa trazer, então, esse ambiente por lá, né? Porque sempre existe essa dúvida, poxa, pode afetar o jogo ou não. Então, o Rafa trazendo pra gente que, apesar dessa paralisação, o jogo mantido para mais uma decisão na vida rubro-negra, Jailson. Mais uma decisão, né? O Felipe Luiz já falou ali que os ânimos completamente diferentes do que foi o jogo contra o Corinthians. Também, né? Agora 3 vitórias seguidas, mesmo com algumas dificuldades, mas o que importa é que são as vitórias. Aí vale a gente lembrar, né? O Flamengo ali flertou com a possibilidade de rebaixamento no Carioca. Rebaixamento não, é exagero da nossa parte. Mas o quadrangular lá... Não se classificar para a fase final. E agora vem de... Você consegue eliminar o rival fora de casa. Então já é completamente diferente. Já teve a primeira vitória também no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o momento já é bem diferente do que a gente conseguiu ver nas vésperas, né, daquele jogo da Supercopa contra o Corinthians. Ali ainda era um início muito grande de temporada. Era um time tão tradicional quanto o Flamengo, diferente de agora, e todos aqueles aspectos do jogo que em uma partida única, qualquer situação tem um impacto grande, como por exemplo a expulsão, né? Agora são 2 jogos também, Dom. Isso muda e quando você tem 2 jogos, você mantém ou aumenta o favoritismo da equipe tecnicamente melhor. Se fosse um jogo único, acho que acaba reduzindo. E além desse aspecto do anímico, que o Gerson traz, das 3 vitórias, tem a questão física e de ritmo de jogo, de um time que mal teve uma pré-temporada adequada. Então é natural que às vezes você não tenha o desempenho que você tenha o esperado para a temporada. Então acho que o Flamengo chega em melhores condições agora para enfrentar um Lanús, que também é interessante, é um time que manteve a base da Sul-Americana passada, né? Ainda que seja bem inferior ao Flamengo, mas demonstrou competitividade a ponto de ganhar a Sul-Americana da forma como foi, passando por Brasileiro na semifinal e na final, ainda que o Flamengo esteja em outro nível de Fluminense, de Atlético Mineiro, que o Lanús acabou cruzando na Sul-Americana. Então o favoritismo, é claro, é significativo do Flamengo. Mas também venceu o Galo só se segurando, né? O jogo da final da Sul-Americana foi ruinzinho. O Lanús ali ficou um pouco mais preso, né, se defendendo bem. O Atlético teve algumas oportunidades que acabou não conseguindo concretizar e aí nas penalidades conseguiu o título. Mas é uma equipe que se defende bem, até o Felipe Luiz estava falando, né? A equipe que se dedica completamente ali na defesa e tenta com o Salve, com o Marcelino Moreno, é a dúvida hoje ainda se o Marcelino vai pro jogo, com o Bol de centroavante. Centroavante brigador, que vai lutar por todas as bolas, vai tentar segurar um pouco e tentar aquele famoso alçar a bola na área para ver se a equipe argentina consegue ali abrir o placar. Mas é a equipe que se dedica muito defensivamente, então o Flamengo vai ter aquele trabalho, mesmo jogando fora de casa, para conseguir acionar as costas da defesa do Lanús e tem que se cuidar por conta do contra-ataque. Contra-ataque do Lanús muito forte, principalmente com o Salvio pelo lado direito. Então, mesmo jogando na Argentina, a gente deve imaginar o Flamengo tomando o controle da partida. Sim, porque o Lanús não se incomoda. O Lanús não vai se importar em jogar assim até o segundo tempo no Maracanã, né? Exatamente. Não é? Com mais pra frente possível, né? Mais próximo do final do jogo, a decisão, o Lanús não se incomoda em nada. Mas também esse não é um cenário novo pro Flamengo. É o que normalmente ele costuma... acho que enfrentar, talvez Copa do Mundo e Campeonato Mundial de Clubes à parte. Sim, mas você pega a trajetória na Libertadores, são vários confrontos que era esse cenário, e ainda mais com essa questão do Lanús. Tem qualidade também no lateral, né? O Marcite é um cara que apoia muito bem, é uma das preocupações que tem o Flamengo. Hein, Rafa? A ponte ali atrás. Você gosta desse lugar, né, Bruno Vicari? Eu sei disso. Mais do que o local. Bom dia a você, bom dia, Hernan. A Fã Esporte conectado com a gente nesse... Habla La Fuente, ou seria La Fuente habla, ou seria digue a La Fuente,
depende de como a gente interpreta o nome do programa, né? Mas a verdade é que é uma satisfação enorme debutar nesta live fantástica, hiper, super, ultra, mega conceituada, justamente aqui na Argentina, perto dessa obra projetada pelo... E aí, pessoal, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Vocês acham que hoje o Flamengo sai com um resultado muito positivo para o Rio de Janeiro? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Santiago Calavera, lá em 2001, foi a sua inauguração e é um dos pontos turísticos mais fantásticos desta cidade incrível chamada Buenos Aires. Parou. Santiago Calatrava. Não erra o nome do arquiteto, por favor. Calatrava, falei Calaveira? Calatrava. Eu falei Calaveira? É Calatrava? Isso. Calaveira é Calaveira, não faço a menor ideia. Calatrava, espanhol. Realmente, você tem razão. Isso aí. Comecei bem o dia é longo, hein? Comecei bem o dia é longo. Mas é isso, Calatrava. E eu sei que você é fã dele incondicional, tinha que falar sobre isso aqui nessa entrada, acabei errando o sobrenome do sujeito. Mas fato é que estamos aqui para falar sobre o Flamengo e sobre esse cenário envolvendo a cidade de Buenos Aires, com seríssimos problemas de ordem social em função de uma greve geral que foi instaurada, mas que não tem adesão plena. É possível dizer, com segurança para o fã de esporte que está acompanhando aqui a live, que muitos lugares estão abertos, restaurantes, casas comerciais como um todo, não está havendo uma greve total de transportes, muitos ônibus circulando na cidade. O que nós temos é o cancelamento dos jogos previstos para hoje à noite do Campeonato Argentino, mas a manutenção de Lanús e Flamengo às 9h30 da noite, lá em La Fortaleza, jogo de ida da Recopa Sul-Americana, competição internacional que o Flamengo busca conquistar pela segunda vez. Há uma expectativa de alguns protestos no Obelisco, que é um ponto central e focal para essas ações aqui em Buenos Aires, em função da votação na Câmara dos Deputados de algo que o Senado argentino já aprovou. A reforma trabalhista do governo Milei, que, dentre outras medidas impopulares, passa a permitir uma jornada de trabalho de 12 horas de duração. Além disso, uma flexibilização de negociação envolvendo rescisões contratuais, flexibilização essa que permitirá ao contratante ter pouco poder de barganha, muito poder de barganha, poder negociar em até 80% o valor de rescisão para os contratados. Enfim, são várias medidas impopulares e a população argentina está extremamente revoltada com essa situação. Mas situação argentina à parte, o jogo está confirmado. Então essa informação também, claro, além de todo esse aspecto importante que você trouxe pra gente, o jogo então confirmado, apesar desse momento aí de caos e de greve generalizada que vive a Argentina. Ô Rafa, ontem teve o treino, né, e ontem foi muito legal o trabalho seu, né, do Berton. Os caras falaram com todo mundo, falaram com o Felipe Luiz. Deitaram. Rossi, Arrascaeta e Bruno Henrique. E teve o treino aberto. Esse treino aberto, o Rafa, ele é assim aquilo do protocolo já da competição por ser decisão, ou o Flamengo que flexibilizou? O Flamengo que flexibilizou. O Flamengo tinha o direito de fechar o treino como o Lanús fechou. A atividade de ontem do Lanús, à tarde, também foi fechada à imprensa. O Flamengo abriu o treino por decisão do Flamengo. E aí cabe dizer um bastidor importante. A informação que o Flamengo trouxe de que iria abrir o treino para a imprensa presente aqui em Buenos Aires, ela surgiu mais ou menos na hora do almoço, entre meio-dia e meio-dia e meia. E aí, a informação inicial dava conta que seriam abertos apenas 10 minutos para a imprensa. Só que o treino, inicialmente marcado para as 3h30, lá no CT do Boca Juniors, que fica ao lado, é um complexo esportivo ao lado de La Bombonera, no bairro de La Boca, esse treino marcado para as 3h30 só começou mesmo às 4h, porque a primeira meia hora foi de alongamento, aquecimento, fazia um calor terrível ontem aqui em Buenos Aires, sensação térmica superior a 30 graus. Nesse momento, como o fã de esporte pode acompanhar, nós temos o céu nublado, há previsão de alguma chuva agora pela manhã e também no início da tarde, tá ventando, temperatura um pouquinho mais baixa, sensação térmica de 21, 22 graus, mas ontem estava muito quente. E aí o Felipe Luiz deu aquela moral para o elenco e postergou o início do treino em meia hora. Em vez de ficar aberta a atividade por apenas 10 minutos, o Flamengo deixou o treino inteiro aberto por 50 minutos. E aí foi possível ver algumas coisas importantes. A primeira delas, e para mim a mais importante, que versa sobre a escalação para o jogo de logo mais. Um papo de 10 minutos do Felipe Luiz com o Arrascaeta e com o Paquetá. A gente estava vendo. Um de cada lado. Exatamente, mostrando para ambos
ele tinha na mão um tablet, né, um laptop, e de longe deu para ver que era o desenho de um campo de futebol. E aí ele mostrava para os dois jogadores como ele quer o posicionamento deles para o jogo de hoje. Para mim, isso é indicativo clássico de que ambos vão começar jogando. Depois teve uma conversa de mais ou menos uns 3, 4 minutos só com o Pulgar. Mesma coisa. Mostrou para o Eric Pulgar aquela prancheta magnética, né, aquela prancheta digital, né, aquele campinho no laptop, e disse alguma coisa para o Pulgar em relação ao seu posicionamento. Enquanto isso, o Rodrigo Caio conversava também com uma prancheta na mão, uma outra prancheta, com o Léo Pereira, provavelmente orientando algo associado à bola parada da equipe do Lanús, que é um time com poucos recursos coletivos, mas que se vale muito de contra-ataques e de jogadas de bola parada, porque tem um time com uma estatura bem considerável. Então, havia essa preocupação antes do treino. Aí, às 4h20, a atividade foi fechada, a imprensa saiu, e dá para dizer, com alguma dose de segurança, Vicari, Hernan, Fã de Esporte, que o Flamengo deve ter um time mais forte fisicamente. Na exclusiva que nós fizemos com o Felipe Luiz, está disponível no YouTube da ESPN, também no site espn.com.br. Nessa exclusiva, o Felipe Luiz, num dado momento, quando eu pergunto sobre o perfil de time para o jogo de hoje, ele fala sobre a preocupação física, porque o adversário promete, propõe, pratica um jogo muito físico. E diante deste contexto, é natural imaginar um Flamengo um pouco mais compacto no meio-campo, com o Everton Araújo entrando e o Carrascal saindo. E aí seria do meio para frente, o Flamengo com Pulgar, Everton Araújo, Paquetá fazendo do lado direito, Arrascaeta centralizado, Cebolinha do lado esquerdo e o Pedro na frente. É uma possibilidade para o jogo dessa noite. Atenção, não é a escalação confirmada, porque o Felipe Luiz não confirma a escalação. Nós estamos juntando as peças do quebra-cabeça, conjugando as declarações para chegar a essa conclusão, Bruno. Boa, Rafa, essa sua percepção é fundamental. Tem bastante gente mandando mensagem aqui para você, viu, Rafa, elogiando toda a parte que você tratou aí Pode xingar também, mas com educação. Não, mas o pessoal está destacando que é importante você trazer esse aspecto todo aí também que a Argentina vive, porque isso, claro, pode ter impacto no jogo de hoje. Obrigado pelo carinho dos internautas. A possibilidade aí do jogo acontecer ou não. Ô, Rafa, obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. A gente conversa logo mais também no Sport Center, tá? Pra debater esses assuntos todos aí. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar o time do Lanús hoje, né? Jogo válido pela Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Hoje às 9h30 o Flamengo enfrenta o time do Lanús, né? A gente sabe da dificuldade que é enfrentar um time como esse, fora de casa, nos seus domínios. Então, o Flamengo tem que estar muito atento, tem que estar muito preparado mentalmente para essa partida. O Flamengo que nem o Felipe Luiz falou, um clube que nem o Flamengo só tem apenas uma Recopa, né? As últimas Recopas que o Flamengo disputou não teve tanto êxito. Então, agora é a hora do Flamengo mostrar a sua força, né? O Flamengo que disputou de frente a frente com grandes clubes, agora está na hora do Flamengo mostrar a sua força e, né, conquistar mais um título. Tem também tudo que a mídia está falando aí a respeito do Igor Jesus, né? A gente sabe que o Flamengo sondou sim o Igor Jesus, o Flamengo está sondando sim a contratação do Igor Jesus, o Igor Jesus que joga no Nottingham Forest, que pode ser rebaixado, né, a combinações aí de alguns resultados, e eu acredito que o Igor Jesus possa vir sim para o time do Flamengo. A gente sabe que o centroavante do Flamengo, nos domínios do Felipe Luiz, ele não pode ser só um fazedor de gols, ele não pode ser só um cara que faz gols, ele tem que ser um cara que marca, ele tem que ser um cara que volta, ele tem que ser um cara que ajuda. Então, se tratando de garra, de determinação, né, a gente vê muito isso no Igor Jesus. Eu acredito que por conta disso deve ser um dos critérios aí para o Felipe Luiz e a diretoria querer a contratação do Igor Jesus. A gente vê que o cara é realmente bem dedicado. Então, infelizmente, acredito que o Pedro não permanecerá no time do Flamengo com tudo isso, tendo centroavante, há algum tempo teve treta e agora sempre buscando um novo substituto. Acredito que o Pedro também não permaneça no time do Flamengo. Mas, na sua opinião, vocês contratariam o Igor Jesus? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Junto a nós e até a próxima. Fui!